como é que a gente pode recuperar na escola a partir da literatura, e eu não estou falando somente da literatura, mas a partir da literatura, a partir da matemática, a partir da física, a partir da geografia, como é que a gente pode garantir o retorno desse educando, desse aluno, desta aluna, a esse tipo de formulação, a esse tipo de fabulação. O que nós queremos quando o nosso aluno ou nossa aluna leiam os livros de Raimundo Carrero, por exemplo, de Dante Alighieri, por exemplo, e vou colocar Carrero num lugar muito bom, e o próprio Quixote de Miguel de Cervantes, é que esta pessoa, este indivíduo, possa, portanto, devanear. Devanear. Olha, o devaneio é uma característica, é um fenômeno tão poderoso da existência humana que os governos detestam quando você devaneia. Porque é o devaneio que provoca a ilusão certa, no grau certo, a partir da leitura de um mundo possível, portanto, de um mundo possível que não é mais estranho, o mundo das utopias, né? Esse mundo das utopias onde os nossos desejos, os nossos gozos, as nossas vontades são melhor ouvidas. E é a partir desta ideia do devaneio, que está em Bachelard, que está também em Jung, que se fala claramente dessas imagens que podem ser, como eu disse, fielmente amadas, fielmente adoradas. Mas talvez não eu não, mas talvez... Estou parecendo um pastor consultando uma Bíblia, né? Mas eu vou buscar aqui a Bíblia de certa sensibilidade. Talvez não eu, mas Carlos Drummond de Andrade, em um livro chamado Alguma Poesia, que está neste volume aqui, eu vou achar no papel Bíblia, da poesia completa, ele tem um poema que vai falar bem sobre essa ideia de devaneio e essa ideia do sonhar que a literatura, junto com a educação é um outro sonho, viu? A educação é um sonho que não se sonha só também. Mas ele tem um poema, Drummond tem um poema chamado Sentimental, que está em Alguma Poesia, que diz o seguinte: ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão. No prato, a sopa esfria, cheia de escamas, e debruçados na mesa, todos contemplam este romântico trabalho. Desgraçadamente, falta uma letra somente, para acabar teu nome. Está sonhando? Olha que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo: neste país é proibido sonhar. Nesse poema de Drummond há duas coisas importantes, eu acho. Primeiro, isso que eu falava para vocês, da nossa capacidade de sonhar. No poema de Drummond, mais atual impossível, diz: nesse país está proibido sonhar. Se a gente trocar a palavra sonhar por vários verbos no infinitivo, nós vamos ver que, como uma sentença matemática, este poema é verdadeiro, ou seja, há um valor verdade, para ficar numa expressão também dos professores de matemática, talvez alguns aqui. Há um valor verdade. Neste país está proibido ensinar. Isso é verdade. Porque sonhar e ensinar fazem parte de um mesmo grau de palavras, de anseios. Nesse país está proibido escrever. Isso é também verdade. Nesse país está proibido ler. Isso é verdade. Porque escrever, ler, decifrar, sonhar, fazer ciência, tudo faz parte desse devaneio. Tudo tem a ver, especialmente, com o que eu falava antes, com a capacidade que tem um povo de fabular, de criar suas próprias fabulações. Uma coisa que, que já citado aqui, Carl Gustav Jung falava, desse inconsciente coletivo. Só que esse inconsciente coletivo, que muita gente fala e pouca gente sabe, na verdade, o que significa, tem a ver especialmente com uma coisa que está, ou uma propriedade, ou uma relação, ou uma palavra que está sendo esquecida facilmente. A gente não pode ser mais reconhecido como da raça humana se a gente perder o que nós estamos perdendo muito facilmente, que é a nossa capacidade de nos emocionar. As pessoas andam por aí
indiferentes às coisas do mundo. Por mais que nós falemos de uma leitura crítica ou de criticidade, parece que muitas vezes esses conceitos ficam só e somente só dentro do mundo mais livresco. Ora, se eu leio bem, quero dizer, se eu leio bem A Metamorfose de Kafka, se eu leio bem Os Miseráveis, de Victor Hugo, se eu leio bem Sinfonia para Vagabundos, de Raimundo Carrero, se eu leio bem autores e autoras contemporâneas, mas eu não faço uma correlação clara disto com a minha vida, isso deixa de ser uma leitura. Se eu não faço uma correlação clara, não somente comigo, mas um tipo de eu que existe no mundo, disfarçado de mim, chamado o outro, se eu não relaciono essas coisas do conhecimento à minha própria história, a história do outro, e a história pregressa do outro, a gente cai inexoravelmente nesse mundo da indiferença. Uma vez eu escrevi um livro chamado A Estética da Indiferença. Não é um livro que denuncie nada, mas é um livro que mostra como nós estamos perdendo a capacidade de nos emocionar. Nota bem, se nós utilizarmos ainda a psicanálise, utilizarmos, por exemplo, um livro de Sigmund Freud, de 1900, começo do século XIX, começo do século XX, portanto, chamado A Interpretação dos Sonhos, Sigmund Freud, um grande pensador da cultura e também um educador, está numa coleção que está na escola de vocês, um dos volumes chamado Sigmund Freud como educador, uma coleção que eu tive o prazer de editar e está nas bibliotecas de todo o Brasil. O que ele mostra é que a nossa educação é uma educação também filha do devaneio, porque a nossa emoção, ela também catalisa os nossos desejos e ela nutre o nosso inconsciente. A leitura é um processo crítico. Se não houver esse tipo de leitura, nós viraremos um pouco, talvez, os personagens de Bradbury em Fahrenheit 451, em que, para salvar os livros, os homens e as mulheres decoravam os livros. E quando nós tentávamos encontrar, por exemplo, Sidney Rocha, nós não encontrávamos um homem chamado Os Irmãos Karamazov, volume 1. E ele conseguia dizer para você toda a história do volume 1 dos Irmãos Karamazov, só para ficar nesse exemplo, mas aquela era uma leitura, digamos, uma tentativa de recuperação de um texto a partir de uma adversidade, mas não uma leitura crítica. A leitura crítica faz com que, por exemplo, e essa é uma questão que o aluno e a aluna às vezes se desesperam, e eu vejo isso quando eu dou esse curso de leitura criativa ou leitura crítica nas escolas públicas do Brasil. Muitas vezes, nossos alunos, nossas alunas se preocupam em ler uma história com certa necessidade de decorar aquela história, de saber o enredo, de saber por qual razão Heathcliff terminou matando Catherine, de saber, por exemplo, por que Ricardo III era desse jeito e por que Macbeth criava traumas tão grandes em relação à política e ao poder. Ou seja, parece que essas narrativas que os nossos alunos e nossas alunas leem, muitas vezes não funcionam para eles como deveria funcionar, ou como nós achamos que deveria funcionar. Então, parte desse imaginário que nós estamos dizendo que são bons para os nossos alunos, terminam sendo danosos, porque eles não se reconhecem nessas narrativas. Ora, legal, dormir, sonhar, viver, ser ou não ser, eis a questão. Isso é muito legal do ponto de vista trágico, para explicar o tema trágico a um aluno ou uma aluna, mas não serve especialmente para fazê-lo vencer o medo de entrar no ônibus na encruzilhada à meia-noite. E não estou falando das assombrações do Recife, eu estou falando do perigo real, eu estou falando de entender a literatura como crítica da realidade. Eu não estou falando também especialmente que o professor e a professora tenham que passar para os seus alunos uma literatura, digamos, engajada. Engajada. Eu gostei do som dos trovões, eu vou repetir, engajada. E continua a trovejar. Né? Eu gosto, quando eu falo, geralmente troveja. E o que ocorre é que é necessário que a gente cuide de dar, portanto, eu não gosto dessa palavra, professores, professoras, conteúdo aos nossos alunos. Esses nossos alunos e nossas alunas, eles terminam encontrando no mundo esse tipo de conhecimento, esse tipo de crítica.
Então, quando eu falo para determinados alunos sobre essa ideia mesmo de identificação e de consciência, porque é disso que nós estamos falando, quando falamos em educar, é de criar consciências críticas. Por exemplo, na Encruzilhada, numa escola no Erém, na Encruzilhada Beberibe, né? Beberibe, no Recife, eu mostrava para os alunos, quando eu dizia larguem os livros, atenção, larguem os livros e vejam a realidade. Eu não estava sendo antididático, nem antipedagógico, estava sendo freiriano, porque eu mostrava, por exemplo, que a própria arquitetura do bairro, a própria forma como as casas estavam construídas, as ruas, as ruelas, os becos, davam ideia completa de como é que as pessoas nos viam naquele bairro e de como elas eram vistas naquele bairro. Portanto, não é somente a questão de ler. Menino, desliga esse computador, larga este celular e vai ler para ser gente. Nos dias de hoje, de tanta tela, de tanta rede social, como tornar essa leitura atrativa aos estudantes? Professor, essa é uma pergunta que está o tempo todo na cabeça da gente que lida com a psicologia do adolescente, a gente com os nossos alunos dentro da biblioteca. E eu acho que posso responder mais ao modo integrado do que ao modo apocalíptico de Humberto Eco, né? Humberto Eco dividia o mundo em duas partes, os cearenses e os não cearenses. Não, estou brincando, ele dividia entre integrados e apocalípticos. E eu acho que a gente já está falando, nota bem, porque parece de algum jeito que estão nos induzindo, professor, a esta dicotomia. De algum jeito nós estamos ainda sendo induzidos a um tipo de mundo que é o mundo digital e é o mundo real. Mas nota, a internet já não é uma mocinha. Nós já estamos aí enfiados nesse negócio há 20, 30 anos pelo menos, não é? E ainda assim, no terceiro mundo, as soluções que estão dando para a educação, as soluções que estão dando para o conhecimento, a clareza do conhecimento, preferem circundar em torno de aplicativos, em torno de redes sociais e nunca sobre a difusão do conhecimento ele mesmo. Na educação especialmente. E eu acho que tem a ver um pouco com o que nós chamamos de leitura. O que é que nós chamamos de ler? Né? Eu não posso dizer que o meu aluno leia menos do que eu. Eu acho que, inclusive, o meu aluno, a minha aluna, lê hoje mais do que eu. Pode não ler o que eu não quero, o que eu não acho que seja leitura, mas a forma como as pessoas interagem hoje em aplicativos de mensagem e imagem, porque não esqueçam, ler não é somente decodificar um texto, a imagem também é um texto. O audiovisual é um texto completo, inclusive. Então, é necessário ler essas coisas. Quando eu pego, por exemplo, vai ler um livro, eu pergunto sempre ao meu aluno assim, eu disse, cara, você gosta de um filme? Ele diz, eu gosto de assistir a filmes e séries de TV e tal. E eu digo assim para ele, você lê em inglês? Você fala inglês? Ele disse, não, eu só falo português. E eu disse, você assiste como? Tem umas legendas lá, professor. Eu falei, é verdade, tem umas legendas lá e você lê. Então passa a imagem, você... Foi um filme de ação, que eu gosto de filme que carro bate, eu gosto dessas coisas, não gosto de filme de cabeça. Então, tá lá, você tá vendo a cena, você procura encontrar alguma consonância inteligível daquela cena rápida, mas você tá lá lendo. Né? Ele disse, eu leio sim. Eu disse para ele, e isso é fato, presta atenção, isso serve para auxiliar ao gosto pela leitura. Em um filme de ação de 2 horas, mesmo sendo com Arnold Schwarzenegger ou Stallone, que falam muito pouco, ao terminar as 2 horas de filme, você lê um livro fácil de 90 páginas. O texto que está naquelas legendas corresponde fácil à mesma quantidade de palavras que há num livro de 96 páginas. Então, a aluna estão lendo. Não estão lendo especialmente o que eu quero. Mas, do ponto de vista de garantir para eles certa legibilidade, de garantir para eles certa consonância com o seu mundo, está certa a leitura dele. Então, muitas vezes, e essa é a questão, a gente está sendo conduzido a imaginar que leitura é só e somente só o que nós, professores e professoras, estamos dizendo de leitura. Mas isso transcende a ideia de leitura. Então, um garoto de 11, 12 anos,
ele lê um tanto, acho que quase um livro inteiro por dia de mensagens, se ele estiver razoavelmente apaixonado. Se ele estiver fudido de apaixonado, ele lê facilmente 200 páginas, porque aquelas trocas de mensagens, e mais ainda, ele cria uma relação de contiguidade ou de criação também entre um bate-papo e outro, que é muito mais rica do que a criação de personagem para um escritor mediano. Ele está falando com o Antônio da quinta série, com Maria da sexta, com o pai dele, né? E tudo mais está acontecendo e ele está lendo ao mesmo tempo. Então, é importante que nós garantamos, portanto, professor, que esta leitura seja a leitura do mundo dele, e não a partir do meu mundo. Ora, é ótimo se eu pudesse ler a Divina Comédia com meu aluno no sexto ano. Mas não sendo isso, vamos criar essas narrativas, essa leitura crítica do mundo, porque é isso também. Eu tive um aluno que eu falava sobre essas coisas da criação de personagem, e ele gostava muito de ler, mas ele dizia, eu gosto de ler no telefone celular. Eu falei, esse é um tipo de leitura boa, né? Seu professor não aguenta mais, porque essas lentes não suportam também tanta tela. Mas aí uma coisa engraçada, porque era um curso de leitura criativa, e eu pedi para ele criar uns personagens e tal, e ele era um cara que vivia dentro de casa, um garoto que ia para a escola, mas tinha alguns problemas de relacionamento e tal. E eu pedi que ele criasse personagens naquela vez que tivesse a ver com o mundo dele. Ele criou uma conversa lá, trocando comigo, ele trocava diálogos, né? Trocava diálogos pelo telefone. E ele disse, eu estava querendo criar uma personagem que fosse uma prostituta, uma velha prostituta e tal, que eu pudesse falar com ela e tal, não sei o quê. E aí eu disse, então vamos, né? Eu posso te ajudar, eu posso criar uma personagem em torno disso. E ele no celular comigo, de noite, 10 horas da noite. Aí ele disse assim, mas o senhor disse que tinha que criar um rosto para essas personagens, porque se eu tiver uma visão, uma questão visual, eu consigo criar melhor essas histórias. Eu falei, disse, mas o rosto de quem é que eu vou colocar nessa minha personagem? Aí eu disse, você está onde? Ele disse, eu estou em casa, professor. Eu disse, quem é que está na sua casa? Eu disse, mamãe. Aí parou assim, mamãe, professor? Você pode, mamãe, vai lá. Ou seja, ele inseriu já essa ideia da leitura a partir dessa nova criação. E é sobre essa criação que é diferente da criação divina. E por quê? Porque o escritor e a escritora, ou quem tem essa ideia de criação, a primeira coisa que tem que se isolar, acho que a gente falou um pouco sobre isso aqui, é essa ideia moral. Porque o que nós temos em relação à leitura, muitas vezes, é uma ideia moral, moralizante da leitura. É mais, professor, já que aproveita a sua pergunta, não somente uma ideia moralizante, porque a literatura, a criação literária, muitas vezes serviu, e esse é o nosso problema da minha geração, que eu não quero passar para os meus alunos, minhas alunas, é que muitas vezes a literatura servia só e somente só, e ainda hoje serve, como elemento pedagogizante, elemento que encaminha a gramática. E isso é terrível, isso é terrível. Quando o aluno tem um mínimo desejo de criar, ele tem que entender um pouco sobre o simbolismo, sobre o arcadismo, sobre não sei o quê, sobre Cruz e Souza, que Deus os tenha, e etc, etc. Ou seja, parte dessa criação se perde nessa historiografia da literatura, e esse aluno chega na graduação com algum interesse ainda de escrever, e o curso de letras acaba com essa ilusão, ou seja, é sempre um pouco sobre o mundo do outro que a gente tem. Então, para largar o computador, eu digo, meu aluno, não largue esse computador, mas saiba que a partir dele dá para gerar conhecimento, e não ficar só especialmente com a minha tia no WhatsApp o dia inteiro.